Em Gênesis capítulo 19 está escrito assim: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E, vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E, antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló, e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que eles se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade. Tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa para lá, para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho te aceitado também neste negócio para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade
Zoar, que quer dizer pequena. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Versículo 24 ainda do capítulo 19 continua. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Que bafão, hein? Uau! Quantas coisas diferentes, né? Quantos acontecimentos aqui em Sodoma e Gomorra. E aí o que me chamou muita atenção desse capítulo 19 é porque, se vocês lembrarem, quando estávamos lendo ali esses capítulos anteriores que a gente vem estudando nessa temporada, vocês vão lembrar que Ló se separou de Abrão porque as suas fazendas tinham crescido tanto que os pastores de Abrão tinham começado a conflituar com os pastores de Ló, porque eles tinham muitas fazendas, tinham muitas coisas, muitas cabras, boi, vacas e tudo, muito ouro e prata, e então estava começando a entrar em conflitos. E o que acontece? Cada um foi para um lado. Abraão foi para um lado e Ló entrou ali próximo dessa cidade de Sodoma e Gomorra. Na verdade ele estava em Sodoma, né? Mas agora, com a chegada dos anjos, é muito interessante o que aconteceu com a fazenda de Ló. Eu acredito que, assim como Abraão tinha os seus funcionários ali, tinha as pessoas junto com ele, seus servos, Ló também tinha. E agora, quando Ló sai apenas ele, a mulher e as 2 filhas. De quebra, a mulher olha para trás e vira uma estátua de sal, e as 2 filhas que saem com ele ainda resolvem ter filhos do próprio pai. O que nós vamos ver depois no livro de Levítico, o quanto Deus deixou claro, em testamento ali, em ordem, para que não acontecesse esse tipo de coisa. E isso daí ficou como mandamento depois ali no povo do Egito, do povo de Israel, que esse tipo de acontecimento não era para ocorrer mais. Então, filhas com o pai, filho com a mãe,
Então tem muitas incompatibilidades em certas partes de familiaridade. E a Bíblia depois vem ali, eu acho que vai ser em Levítico, caso eu não esteja enganado, a gente vai ver um pouco mais dessa lei ali de Moisés ali que foi deixado por Deus através de seu servo Moisés. E aqui, quero que vocês gravem bem esses nomes, se vocês estiverem fazendo anotações, anotem esses nomes, depois vamos ver muito esse nome aqui lá na frente, a gente vai ouvir falar desse povo que é Moabe. Então quando nós lermos Moabe lá na frente, você vai lembrar aí, você vai pegar a sua anotação e ver quem é esse povo de Moabe. Vai ver que esse Moabe saiu de Ló, mas nessa junção ali de Ló com a sua filha mais velha, primogênita. Então Moabe é um povo que sai dessa união, eu nem sei como é que chama esse tipo de coisa aí, mas de uma coisa que não agrada ao Senhor, tanto que depois esse povo aí dá um certo trabalho também para Israel. E um outro povo também muito conhecido, que a gente vai ouvir muito falar aí nas nossas leituras, é Amon, os Amonitas. Quem são esses Amonitas? Pois é, mais um que veio da geração de Ló, que veio aí da sua filha mais nova. Então são povos que a gente vai ouvir falar depois ali mais para frente. O que me chamou muita atenção nesse primeiro bloco aí de Gênesis 19 foi que aquele lugar era tão imundo que aqueles anjos passaram ali e a intenção deles era só passar a noite ali e já ir embora. Ló não deixou porque sabia que aquela cidade era terrível, muito violenta, parecendo com algumas cidades nossas, né? Curiosamente, você não tem sossego, você não tem privacidade, você não tem segurança em nada. E então Ló, sabendo, conhecendo aquele povo ali, aquela turma de gente, ele insiste com aqueles homens e leva ele para dentro de casa. Mas se não for suficiente, o povo ali daquela cidade ainda assim queriam sobrepor a Ló e dar com violência sobre aqueles dois homens ali, sobre aqueles dois varões, e a ponto que Ló negou isso para eles, para aquelas pessoas ali daquela cidade de Sodoma, e aí eles fizeram o que nós chamamos hoje de linchamento, deram sobre Ló e socaram Ló mesmo. E aí aqueles homens foram lá para ajudar Ló, puxou eles para dentro de casa, e ainda assim o povo continuou ali na porta insistindo e queria arrombar a porta. E como eles eram anjos do Senhor, que tem poder, eles cegaram aquelas pessoas. A Bíblia é bem criteriosa em dizer que desde o mais novo até o mais velho. Então isso mostra a corrupção geral daquela sociedade, mostra a falta total de temor, o distanciamento total de Deus daquela sociedade ali, daquele povo. Então os anjos falaram, não tem condição de ficar nessa cidade aqui mais nem um pouco, o pecado aqui já ultrapassou o limite, vambora, junta as coisas e vambora. Tem mais alguém que você quer levar? Eu vou ver com meus genros. Foi lá falar com os camaradas, mas eles também eram da turma da corrupção, do povo perdido, não aceitaram, debocharam de Ló, e então Ló volta para casa e arruma as trouxas para ir embora, e assim ele sai junto com os anjos ali, puxado pela mão, Ló enrolando demais, pega uma coisa, pega outra, pega o celular com o WhatsApp, vê se está conectado na internet ali, Wi-Fi. Brincadeira, né? Você que está ouvindo aí agora há um tempo, você sabe que é só para descontrair um pouco. Mas Ló ficou envolvido ali em pegar bastante coisas em casa, e tanto que os anjos saíram puxando, um puxou Ló, o outro puxou a esposa e foram. Chegou em determinado ponto, eles deixaram Ló, certamente eles voltaram ali para lançar aquelas coisas ali, autorizar que os céus derrubassem aquela sentença contra aquelas duas cidades, e Ló continua sozinho depois de determinado ponto. E só que a mulher de Ló, insistente, ficou olhando para a cidade com aquele coração, aquele povo, naquele lugar. Mostra que um ponto de falta de conversão, né? Não estava focado no livramento, focado nos céus, focado em ouvir a voz de Deus, mas muito envolvida com as coisas dessa terra, muito envolvida com as coisas da matéria, muito envolvida com a velocidade da cidade, e aí ela acabou recebendo a sentença também de virar uma estátua de sal.
E assim Ló fugiu para aquela cidade. Era para ele ir para o monte, mas ele pediu ali com medo de ir para a cidade, daquele tormento. Ele estava com medo de ir para o monte, para as campinas, e pediu para os anjos liberarem ele, ter misericórdia dele, deixar ele entrar na cidade. E ele foi. E é que a Bíblia é bem criteriosa, que falou que ele entrou na cidade ao amanhecer, ou seja, caminhou a madrugada inteira, né? Tava cansado para valer também. E assim Ló entra em Zoar, uma cidade que tinha um determinado nome, a Bíblia não fala, depois ele fala que ficou conhecida como Zoar, que na tradução é uma cidade pequena. E assim encerramos aí essa leitura de Gênesis 19, riquíssima, onde nós podemos tirar um aprendizado de o quanto nós precisamos de estar voltado para o Senhor, com os pensamentos voltados para os céus, porque uma sociedade corrompida tende a nos corromper, tende a nos fazer distanciar de Deus, mas nós, como os servos do Senhor, nós temos muito valor, e é por isso que Ele não destruiu aquela cidade enquanto Ló não estava ali, mas o pecado já tinha alcançado os céus, então os anjos de Deus precisavam destruir aquela cidade, mas só fez isso quando realmente Ló e a sua família saiu da cidade. Mas a gente vê aqui que a esposa não estava tão convertida e as duas filhas ainda usou práticas que não eram realizadas, não eram feitas no povo de Israel ali, que ainda não chamava Israel, né? Que era essa descendência, esse povo que vinha ali de Abraão. Muito bom esse aprendizado, muito interessante esses ensinamentos. Espero que você esteja crescendo, eu possa estar contribuindo de alguma forma com o seu elevo espiritual.